pessoal, estamos aqui com mais um videocast, dessa vez com o Rodrigo Yoshima, e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre Kanban. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Simone. Por que Kanban, Rodrigo? Bom, vamos lá. Mais ou menos em 2003, tá? O David Anderson, um autor aí que falou um pouco sobre a aplicação de TLC, Teoria das Restrições, para a área de tecnologia, ele começou com uma abordagem que endereçava basicamente duas coisas que são pontos aonde, quando você quer mudar processo, você vai enfrentar dificuldade, tá? Uma das coisas que veio do mundo ágil é ritmo sustentável. Ritmo sustentável é algo que, por exemplo, está presente no XP, está presente no Scrum, e isso era uma das coisas que o David Anderson gostaria de endereçar quando a gente pensa em mudança de processo, tá? Ritmo sustentável na nossa área de tecnologia é algo muito importante. Uma pessoa não consegue pensar direito se ela estiver sobrecarregada, e isso também é um fator de produtividade muito importante para a maioria das equipes. Nós somos conhecidos por virarmos noite, né? Isso, exatamente. E hora extra, e não somente isso, são os abusos que muitas vezes existem na área de tecnologia por parte da gestão, tá? É uma maneira que a gente faz gestão do trabalho do conhecimento, ela muitas vezes não tem esses abusos visíveis, e o ritmo sustentável na abordagem Kanban é bastante importante. Isso seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o David Anderson tentou endereçar é como lidar com a resistência das pessoas a mudanças, tá? Todo mundo sabe que, por exemplo, todas as mudanças que nós tivemos na história da área de tecnologia, seja com análise essencial, com RUP, com modelo CMMI, modelo PMBOK, inclusive modelos ágeis, sempre sofre essa questão da resistência à mudança. E o David Anderson, vendo isso, né, e tentando lidar com isso de uma forma científica, ele tentou criar uma abordagem onde a resistência à mudança fosse mais suave. Tá? Mesmo agilistas são resistentes. Mesmo no mundo ágil, né, se você pegar um gestor tradicional, quando você explica a abordagem ágil para ele, ele pode até concordar com tudo, mas ele fica com a cabeça em pé. Tá? Okay. E o Kanban, ele favorece uma mudança evolucionária, e isso é o fato mais importante do porquê Kanban. Tá? Diferente das abordagens anteriores ao Kanban, o Kanban ele lida melhor com a resistência à mudança das pessoas. Isso vindo para a teoria seria a curva J da mudança, que foi um estudo feito por uma psicóloga chamada Virginia Satir. E a curva J da mudança, que é esse gráfico, ele é bastante simples, bastante claro, porque todas as vezes que você tenta fazer uma grande mudança, você vai ter uma perda de capacidade. Esse gráfico aqui seria tempo versus capacidade. Todas as vezes que você faz uma grande mudança, você tem uma perda de capacidade. O cenário que eu mais explico assim para os alunos seria: imagina que você tem uma equipe com 7 pessoas e o gestor toma a decisão de aumentar essa equipe para 14 pessoas, vai dobrar o tamanho da equipe. Não vai ser imediatamente que você vai ter um ganho de capacidade. As pessoas vão ter que se organizar melhor, elas vão ter que aprender novas técnicas, elas vão ter que aprender o esquema de trabalho da empresa, e logicamente que quando você faz uma mudança dessa, inicialmente você perde capacidade. Você está dobrando a equipe mesmo assim. Exatamente, por conta dessa curva de aprendizado. E depois de um certo tempo, você vai voltar àquele nível de capacidade que você tinha anteriormente, até você ter um certo ganho e atingir um novo platô. Essa mudança de 7 para 14 não vai ser uma mudança que eternamente vai ter ganho de capacidade. Você vai chegar num novo platô. O que acontece nesse cenário é uma revolução do processo. Você está fazendo uma grande mudança que vai ter uma curva mais aprofundada aqui, vai ter um limite baixo, um limite mínimo maior, porque foi uma mudança, uma revolução do processo. Isso seria, por exemplo, a implantação de RUP, a implantação de CMMI ou qualquer outra abordagem, onde é uma implantação Big Bang, uma implantação tudo ou nada. E isso também pode acontecer no mundo ágil. Se a sua empresa está muito longe, por exemplo, do Scrum, para você implantar Scrum, você vai ter que fazer grandes mudanças organizacionais e mudar papéis e mudar a estrutura para que o Scrum seja suportado. Tá? Isso, a revolução do processo, uma grande mudança, que nós temos uma grande perda de capacidade inicial, é o que nós temos feito na área de tecnologia nos últimos 40 anos. Tá? E
Isso acontece basicamente por conta da resistência emocional que as pessoas têm com relação à mudança. Tá? O que nós queremos fazer com o Kanban não é isso. O que nós queremos fazer com o Kanban é evolução do processo. Ao invés de você fazer uma grande mudança que vai ter um grande impacto na organização, você tenta lidar com a mudança de forma evolucionária. Seriam pequenas mudanças sucessivas e essas pequenas mudanças vão ter um retorno, apesar de ser uma mudança menor, elas vão ter um retorno mais rápido e lida melhor com a resistência das pessoas. Geralmente, né, uma frase do nosso amigo David Anderson, só os desesperados, os desavisados e os corajosos bancam fazer grandes mudanças. E o que eu tenho notado no mercado, em diversas empresas, tá, é que o gestor tradicional, no mercado brasileiro, mas isso é um efeito mundial, para falar a verdade, eles são conservadores. Eles raramente vão bancar uma revolução do processo. E essa é o grande chamariz da abordagem Kanban. Ela vai favorecer mudanças evolucionárias pequenas, onde as pessoas têm um maior engajamento e elas se sentem mais seguras, tá, para implementar pequenas mudanças. De uma certa forma a gente está vendo que eles não estão... esse conservadorismo ele não é errado, ele é funcional. Sim, para falar a verdade, isso é uma característica, inclusive, do Kanban, de mudanças conservadoras. Tá? O que eu costumo dizer é que, geralmente, a revolução ela é sedutora. Tá? Se você for acompanhar o que aconteceu em junho de 2013 no Brasil, com aquele monte de manifestação, né? Todo mundo dizia coisas como, por exemplo, o Brasil vai mudar tudo, o gigante acordou. Não teremos Copa. Isso, não vamos ter Copa. E o que acontece então? Você viu que, apesar de ter uma grande euforia, mudanças de fato não foram muitas, não foi do tamanho que muitas vezes a população esperava. Trazendo isso para o mundo da gestão e para o mundo das empresas não é muito diferente. A revolução muitas vezes ela é sedutora, mas na maioria das vezes ela não traz um resultado esperado ou até desejado. Tá? E o que acontece então? A abordagem Kanban ela se difere principalmente porque se a empresa resiste, e na maioria das vezes as empresas maiores, mais tradicionais e mais conservadoras, elas têm uma certa resistência à revolução. E a abordagem Kanban captura isso, trazendo essa mudança evolucionária e sucessiva. Né? A ideia não é você ter um processo-alvo. A ideia é você olhar o seu processo e de forma evolucionária melhorar de forma indefinida, a forma que a Toyota tem lidado com o processo dela desde aí do começo dos anos 50. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigada. E fica claro aí para todos nós por que Kanban. Teremos um próximo videocast onde vamos falar um pouquinho mais de Kanban. Nos aguarde.